Meus amados irmãos, a graça e a paz, é uma alegria enorme a gente estar junto aqui nessa noite, louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor e principalmente por um motivo muito especial, o aniversário da nossa igreja. E aí iniciamos hoje essa série de conferências. Hoje estará conosco ministrando a palavra o nosso pastor Brígido, pastor de uma igreja batista lá em Manaus, no Amazonas, que foi seminarista da nossa igreja, fez aqui, ele junto com a sua esposa, a irmã Socorro, um trabalho muito especial, também nos ajudando em toda a parte ministerial, onde creio que fomos bênção na vida dele, assim como ele também foi na vida da nossa igreja. Amanhã quem estará conosco é o nosso pastor Mateus. Pastor Mateus também foi seminarista dessa igreja, também colaborou muito, tanto ele quanto sua esposa, a irmã Maísa, enquanto esteve também à frente do nosso Ministério Louvor. E também no domingo teremos o nosso pastor Roberto, que é pastor de missões da nossa igreja e que tem com certeza sido um instrumento de Deus para cuidar de cada um de nós. Então, que você, em nome de Jesus, possa aproveitar esse momento conosco e possamos adorar ao nome santo do Senhor. Eu queria agora que a gente pudéssemos estar fazendo a leitura do texto bíblico que será usado como base, né? Foi o texto que Deus nos deu para a nossa conferência de aniversário, que tem como tema Vivendo para Fazer Discípulos. E o texto que Deus falou no nosso coração é o texto de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus deixou descrito para nós, nas suas últimas palavras descritas no livro de Mateus. E essa palavra, com certeza, é um imperativo, é uma ordem de Deus para nós, ir e fazer discípulos. E por isso, esses anos que a Igreja Batista em Nova Tiúma tem vivido, ela vive para fazer discípulos. Vamos orar? Vamos orar entregando a Deus a nosso louvor, a nossa gratidão e o nosso culto dessa noite. Que seja um culto agradável ao Senhor e que Ele receba como nossa adoração e gratidão por tudo que Ele tem feito na vida da nossa igreja. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, muito obrigado, meu Pai, porque estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para te louvar. Te peço, Deus, que cada momento desse culto seja um momento de reflexão para a vida da tua igreja. Que essa igreja continue vivendo para fazer discípulos, para louvor e honra do teu santo nome. Deus, guia a nossa vida, fortalece o nosso coração e que nós todos os dias possamos viver essa grande missão de fazer discípulos para a tua adoração e teu louvor. Que assim, Deus, nós possamos viver hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Deus possa nos abençoar e conduzir nossa vida. E eu convido você agora a dedicar esse tempo a você adorar a Deus. Vamos ter alguns louvores agora maravilhosos, que com certeza vai falar ao nosso coração. Que Deus possa nos abençoar e receber a nossa adoração em nome de Jesus.
Nesse momento, depois de ter adorado a Deus, depois de ter louvado o seu nome, eu queria convidar você a poder ouvir alguns testemunhos de alguns irmãos que têm aprendido a ser discípulo com essa igreja. A Igreja Batista em Nova Tiúma tem nos ensinado a ser discípulos. Vamos ouvir esses testemunhos? Graça e paz, meus irmãos. Um ano mais de aniversário da nossa igreja, graças a Deus. Que Deus esteja abençoando ao nosso pastor e sua família. E que, assim como Cristo também veio ao mundo a fazer discípulos. A Igreja Batista Nova Tiúma nos ensinou a ser um discípulo que ore mais, busque mais a palavra de Deus e que através de nossa vida possamos fazer novos discípulos. Amém. Amém. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser um discípulo, a amar Deus. A Igreja Batista em Nova Tiúma ensinou a ser um discípulo que segue os mandamentos da Bíblia e ensina a levar a palavra para aqueles que não conhecem. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser um discípulo que se dedica mais à palavra de Deus. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser um discípulo que ama a Deus e ora por outras pessoas. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser uma discípula que compreende mais a vontade do nosso Mestre Jesus e, através do seu exemplo de vida, procuro viver também de uma forma que agrada o nosso Mestre. Temos também nesse momento, meus irmãos, uma apresentação do Ministério de Coreografia da nossa igreja, Ministério Primeiro Amor. E eu espero que ele possa falar ao teu coração nesse momento e que você, em nome de Jesus, possa ser tocado através desse louvor, através dessa apresentação que nos prepara para adorar a Deus sempre.
Meus irmãos, nesse momento agora eu convido você a ouvir uma palavra da parte do Senhor, né? Queria agora que você pudesse preparar o teu coração para que a palavra de Deus possa entrar, fazer morada e transformar a tua vida. Pastor Brígido, que Deus te abençoe, meu irmão. Uma alegria imensa de você ter atendido ao nosso convite e poder estar conosco nessa noite, nesse 7 de maio, podendo aí celebrar mais um dia, mais um ano de vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe grandemente e que Deus te use, meu irmão, poderosamente para a glória do seu santo nome. Muito boa noite a todos e a todas os irmãos da Igreja Batista em Nova Tiúma, aí no estado de Pernambuco. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E é um privilégio muito grande trazer essa mensagem a pedido do pastor desta igreja, aonde realmente eu recebi um discipulado muito importante na minha vida e relevante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É um privilégio estar participando do aniversário desta igreja, desta maravilhosa igreja aí no estado de Pernambuco. E nesta noite nós vamos continuar a nossa palestra dessa conferência, falando ainda sobre fazer discípulo, que é um assunto tão pertinente para essa noite, que é o tema também dessa conferência. Muito obrigado mesmo, e vamos então começar a nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar de discípulos, amados irmãos. Discípulo significa aluno, discípulo significa também seguidor de Jesus, estudante. Discípulo também significa aquela pessoa que aprendeu os ensinos que foi ensinado para ele. Fazer discípulo, Igreja do Senhor, é transmitir o entendimento espiritual, é transmitir o entendimento ético de quem é Cristo na vida da pessoa. Para fazer discípulo de Cristo, temos que ensinar a própria doutrina de Jesus. E para isso, eu convido a Igreja do Senhor a abrir suas Bíblias, aqueles que podem, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. A palavra do Senhor diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, aproximando dos discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Pai Altíssimo, neste momento, meu Deus, eu peço, Pai, a cobertura do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que eu venha sempre diminuir, Pai, e que Teu nome, meu Deus, seja exaltado, Pai. Principalmente agora, neste momento, para os irmãos da Igreja Batista em Nova Tiúma, Jesus Santo. E os irmãos que estão neste momento, Pai, com o coração alegre, meu Deus, sabendo, meu Pai, da festividade, meu Deus, do aniversário desta igreja. Seja com cada um e seja comigo neste momento. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos meditar juntos sobre o texto da Escritura Sagrada que nós acabamos de ver. É um texto bastante conhecido, eu creio que é da maioria, ou quase de todos. E a mensagem para a meditação é sobre fazer discípulo. É uma ordenança do Senhor Jesus dos últimos momentos aqui na terra. É uma ordenança que o Senhor deixou antes mesmo de ser conduzido ao Pai. Muitos, amados irmãos, se referem a esse texto da Bíblia assim como se fosse o ide do Senhor Jesus. Mas também é comum que outras pessoas citem esse texto como o grande mandamento, como também a grande comissão, comissionamento também, né? Eles falam deste texto.
Jesus estava prestes a ser assunto ao céu, para ficar na direita de Deus Pai. As últimas palavras dele aos discípulos foram ouvidas certamente com bastante atenção. Percebam que ele começa a palavra, amados irmãos, falando: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é muito relevante, amados irmãos, para nós aqui, nesse momento de fazer discípulos, de discipulados. Porque ele disse que toda a autoridade foi dada a ele, ou seja, o Senhor Deus colocou sobre o seu ombro, sobre o governo da terra. Ele fala com muita autoridade e devia falar assim. Aqueles que ouviram Jesus falar não tiveram dúvida de que Jesus ele estava querendo naquele momento que todos cumprissem essa orientação dele, essa palavra de orientação firme, direta que ele acabou de dar. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amados irmãos e irmãs da Igreja Batista em Nova Tiúma, vocês que estão felizes e alegres, festejando esse aniversário desta amada igreja. No decorrer dos séculos, as palavras de Jesus nesse texto, ela tem, amado, provocado no coração de várias gerações de cristãos. Sabe o que? Ela tem provocado, amados irmãos, um desejo ardente de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Percebam que aí há umas ordens, e essas ordens do Senhor Jesus, nesse texto, ela vai nos ajudar, amados irmãos, a aprender a fazer discípulos. E nós vamos então caminhar na primeira ordem do Senhor, como nós lemos na sua palavra, e a ordem dele é o ide. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Essa é a primeira ordem. E o que nós vamos aprender nessa primeira ordem de Jesus? Essa primeira palavra desse versículo, ela mesmo já nos direciona, ela mesmo nos norteia, amados irmãos, para aquilo que Jesus está dizendo. Aquilo que Jesus quer de mim e de você é fazer discípulos. A palavra traduzida por o ide que nós estamos falando, ela pode ser melhor interpretada como indo. Por quê? Porque ela é um tempo contínuo. É isso que nós estamos fazendo. Não ficou no passado, é um tempo contínuo. E isso porque, apesar de não haver o sentido completo, um sentido claro no livro de Mateus, este versículo, ele faz com que ele tenha o mesmo diálogo, amados irmãos e irmãs, que é tratado no livro de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos. Em Lucas, Jesus, ele concede essa instrução, ele dá essa instrução para os seus discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém, até que viesse do alto o quê? O poder do Espírito Santo. Não é isso que ele diz em Lucas 24, 49? E percebo, então ele dá essa instrução para que eles fiquem em Jerusalém. Aí então, lá em Atos dos Apóstolos, ele completa dizendo que eles seriam o quê? Testemunhas aonde? Testemunhas em Jerusalém, em Judeia e também em Samaria, até os confins da terra. Então, percebam que eles já saíram do local, eles já saíram da cidade, já saíram da igreja local. Aí então, ele completa dizendo: indo, portanto, fazei discípulos a todas as nações. Aí sim, todo mundo. Houve um complemento. Este entendimento é importante, sabe por quê, Igreja do Senhor? Porque esse ato de fazer discípulo é um resultado de levarmos o Evangelho ao mundo por onde quer que andemos. Você, discípulo, você da Igreja Batista aí em Nova Tiúma, em Pernambuco. Aonde você for, se você sai daí, se você sai ali para a ilha de Itamaracá, se você sai para Recife, se você sai também para como é o nome da cidade aí próximo? Camaragibe. Você leva a palavra do Senhor. Você é um discípulo. Isso nos faz perceber. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós devemos andar sempre baseado no seu ide, Igreja do Senhor. Perceba, amados irmãos, que não se trata de um chamado específico.
Não se trata do chamado só do pastor Leandro, do pastor Roberto, do tesoureiro. Não, o chamado ele é geral para fazer discípulos. Eu comparo isso muito numa linguagem militar, porque para que você seja um graduado dentro das Forças Armadas, dentro da corporação de uma polícia militar também pode ser, para você ser um graduado você tem que passar por um soldado, você tem que aprender tudo que o soldado fez. Para que você seja um oficial também, a mesma coisa é quando você vai fazer discípulo. Você tem que passar por essa situação para poder você fazer discípulo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então, o chamado é para tantos quantos creem no Senhor Jesus. O ide significa que estamos em Jerusalém. O ide significa que estamos na Judéia, na Samaria. O ide significa que nós estamos em Brasília, em São Paulo, em Pernambuco. Qualquer que seja o lugar, não importa. Em Nova Tiúma. Então, nós devemos sair e fazer discípulos. Não importa, amado, o lugar. Minha irmã, meu irmão, não importa o seu ministério, se você é pastor, se você é diácono, se você é um missionário, não importa o seu chamado, todos têm que fazer o ide de Jesus, todos têm a obrigação de fazer discípulos, aleluia. Entenda, a chave sempre foi fazer discípulos, o foco da igreja sempre foi fazer discípulos. Foi exatamente isso que Jesus fez dentro de 3 anos. Fazer discípulos. Então, nós fizemos aí a nossa primeira ordenança, o nosso primeiro mandato. Agora, o segundo mandato, qual é? Fazer discípulos. Não é isso que Jesus disse? Ide fazer discípulos. Fazer discípulos. Este tema, ele pode parecer até menos importante, mas ele demonstra como o nosso evangelho está mundanizado. Nosso evangelho está sem valor. Veja, os ministérios de hoje não se importam em fazer discípulos. Os pastores, as convenções não estão trabalhando diretamente em fazer discípulos. Se conhecemos algum homem de Deus, nós vamos conhecer pela palavra, pelo anúncio do evangelho. Mas mesmo que esse homem de Deus, esse pastor, esse líder, ele pregue a palavra que mesmo que ela seja bíblica, mesmo que ela seja uma palavra boa, o que acontece? Mas esse líder, ele deve fazer discípulos. Ele deve preparar discípulos. O verdadeiro trabalho do ministro deveria trazer os irmãos à convivência no lar. Mas como, pastor? Você pode perguntar. Como isso que ele pode trazer para a convivência no lar? Assim como Jesus fez com André. Jesus estava no seu ministério e João Batista também. Aí quando Jesus estava junto dos seus 2 discípulos, quando João Batista estava junto dos seus discípulos, Jesus passa e João Batista diz aquela frase tão importante para eis o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que quando ele fala, quando ele diz isso, os 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus, aleluia. E Jesus pergunta a eles, o que vocês estão procurando? E eles respondem para Jesus, aonde que tu moras, Jesus? E Jesus vem lá em João 1:29, ele diz o quê? Vinde e vede. E a palavra de Deus diz que Jesus passou um dia ali com eles na casa. Fazendo o quê? Discípulos. Discípulos. Fazer discípulos. Isso que o ministro do Senhor deve fazer. Levar para a sua casa. Andar nas casas. E assim fazer discípulos. Venham, né? É assim que ele diz. E ele passou ali, amados irmãos, irmãs. Porém, a nossa carne, ela deseja o quê? O púlpito. Ela deseja a glória do púlpito. Isso que eu estou pregando.
Né? A nossa carne, ela deseja isso, ela não só deseja isso, ela deseja aqui também o ministério de louvor. Deseja o que mais? Eventos na igreja, eventos de esporte, é isso que a nossa carne deseja. Deseja o conforto. Como nós deveríamos amar a convivência do lar. É lá que nós verdadeiramente devemos testemunhar o nome do Senhor, é no nosso lar. Aleluia. Fazer discípulo não tem muito a ver, amados irmãos, com a pregação. Ela não tem a ver com os eventos importantes da igreja. Aleluia. Aquela pregação de domingo. Fazer discípulo é mostrar o caminho por onde você já passou. Ou seja, fazer discípulo é testemunhar. Que vale a seu testemunho, amados irmãos. Assim como Eliseu passava e aquela mulher dizia: aquele é filho de Deus. Isso é de fazer discípulos. Aleluia. Fazer discípulo é mostrar o rastro onde você está passando. É eu ir para Cajá, chega lá, saber que eu sou um bom discípulo. Eu ir para João Pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Fazer discípulo é ensinar com cuidado e prática. Você é professor da EBD, das embaixadoras, é ensinar com zelo. Paulo fala muito da palavra zelo no Evangelho, nas suas cartas. Fazer discípulo, então, é ensinar. É um trabalho árduo, mas que gera ainda muitos frutos para o reino do Senhor. É fazer discípulos. E é por isso que precisamos, amados irmãos, tanto fazer discípulos, por essas virtudes. Quando fazemos discípulo, nós podemos nos dar o luxo de transmitir a vida de Deus para as pessoas, transmitir o amor de Deus para as pessoas. Essa é a diferença. Aleluia. Não importa o quão bem eu falo, não importa as palavras de efeito que que eu uso. O que realmente importa é a minha vida de testemunho diante do mundo, é a minha vida de testemunho diante das pessoas que não conhecem Jesus, é a minha vida de santidade. Aleluia. Eu digo, amados irmãos, que vale mais um tempo de busca verdadeira no nosso quarto, buscando a Deus, do que ouvir umas reuniões vazias, de ouvir estudos vazios que não vêm de Deus, que não provêm diretamente do trono de Deus, como é o caso de muitos e muitos. Vocês sabem, nós devemos buscar ouvir o que é bom para que a nossa alma se deleite na presença de Deus, na presença do Espírito Santo do Senhor. Ao que tem sede, diz a palavra, Ele dá de graça a água da vida. Aleluia. Ele dá de graça, o Senhor da glória, Deus Santo. E eu quero agora ir para terceiro mandamento do Senhor. Terceiro mandamento, também que ele é importante para nós aprendermos no discipulado, é siga-me. Siga-me, diga a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ali o Senhor Jesus está colocando os seus discípulos à prova. Está colocando ali os apóstolos à prova. Ele está colocando. Ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia após dia. Toma sua cruz e siga-me. Você viu a importância de Lucas capítulo 9, versículo 23? Amados irmãos, se você quer seguir Jesus, se você quer realmente ser um discípulo verdadeiro de Jesus,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E dia a dia. Você não vai seguir Jesus só no domingo, vindo na igreja, amados irmãos. Indo uma reunião. É dia a dia a renúncia que nós temos que ter. É dia a dia a renúncia que a Igreja Batista em Nova Tiúma, esse prédio tão bonito, esse prédio que o Senhor já está concedendo para vocês, mas não é dia a dia carregar a nossa cruz, negar o mundo, rejeitar o mundo. Não vos conformei com esse mundo. A opressão é tremenda, é terrível, mas nós temos Jesus. Mas para isso nós temos que carregar a nossa cruz. A maior dificuldade, igreja do Senhor em Nova Tiúma, a maior dificuldade em fazer discípulos é entender que devemos apenas o caminho, é mostrar o caminho e nada mais. E nada mais. Não é isto. Porém, para mostrar este caminho é necessário primeiro trilhar neste caminho. Aquilo que nós falamos. Nosso testemunho. Nós precisamos trilhar, nós precisamos treinar, amados irmãos. Aleluia. Percebam que todos nós, primeiros discípulos de Jesus, nós temos que seguir passo a passo para chegar na cruz, degrau por degrau, carregando a nossa cruz. Aleluia. O que fazer para ser discípulo? Além de mostrar às pessoas este caminho, o que nós temos que fazer? Uma pergunta, né? A ideia é muito fácil, a igreja do Senhor. Difícil é mesmo trilhar no caminho do Senhor. Por isso que não está sendo interessante fazer mais discípulos. Porque ninguém quer esforço, sacrificar, carregar a sua cruz. Mesmo quando algumas pessoas decidem seguir este caminho para fazer discípulos, nós percebemos que a maioria das pessoas se perdem. Se perdem por causa de regras. Porque a semente caiu na beira do caminho. E isso faz perder a essência do que é o exemplo, de mostrar o caminho da cruz. Isso perde a essência. Para fazer discípulos é necessário que primeiro nós trilhemos este caminho. E depois, amados irmãos, para trilhar este caminho, o caminho do Senhor, o caminho para mostrar, fazer discípulo, nós temos que ter a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Não esqueçam, para trilhar o caminho, nós temos que ter como instrumento a palavra de Deus e também o Espírito do Senhor nas nossas vidas. Mas, se nós não formos esse exemplo, como nós vamos fazer discípulos? Se nós não estamos dando fruto, se a igreja em Nova Tiúma não está dando fruto, os líderes não estão dando fruto, como é que vai ensinar a dar fruto? Viver dessa forma exige de mim e de você que nós precisamos realmente de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida, amados irmãos, de santidade, buscar santidade, de uma vida de oração, de dedicação ao Senhor. É isso que nós precisamos para poder mostrar o verdadeiro caminho, para poder fazer discípulos. Nós devemos ensinar aquilo que vivemos e não aquilo que ouvimos, não aquilo que lemos nos livros. É aquilo que vivemos, é aquilo que nós estamos mostrando, as nossas atitudes. O melhor ensino da vida cristã é o exemplo e não palavras vazias, sem conotação. O que o mundo espera da igreja não é mais uma doutrina revolucionária, a igreja do Senhor. Ela espera a palavra que ouvimos desde o início, sendo praticada e também vivenciada com a manifestação do poder do Espírito de Deus, por parte de Deus. É isso que estão esperando de nós, da igreja do Senhor. E isso reflete muito em fazer discípulos.
Aleluia. É uma comprovação do que a vida do que tu leva, a vida do que nós levamos. Escolha seguir pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Escolha sempre seguir pessoas que conhecem profundamente a palavra do Senhor, aleluia, que conhecem profundamente essa palavra, mas ainda aqueles que conhecem e vivem piedosamente a palavra de Deus. Viva e pratique a palavra de Deus. Igreja Batista em Nova Tiúma. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Faça discípulo nas casas. Visite. Faça discípulo na casa. Jesus ele começou de 1 a 1. Ele foi na casa de Zaqueu, de Mar. Faça discípulo. Não pregue para multidões inicialmente. Vai de 1 a 1, corpo a corpo. Foi assim que o Senhor Jesus começou. Ele começou chamando os irmãos de 1 a 1, de 2 em 2. Aí por último ele formou 12. Louvado seja Deus. Que a Igreja Batista em Nova Tiúma seja abençoada, principalmente na questão que se refere a fazer discípulos. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe o ministério dessa igreja. Que Deus abençoe o pastor dessa igreja e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora eu queria convidar você a orar. Nós possamos orar agora entregando a Deus esse culto. Essa palavra que ouvimos essa noite possa penetrar no nosso coração, possa nos incomodar e com certeza nos despertar a fazer discípulo. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado porque nós fomos grandemente abençoados. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós ouvimos e entendemos a tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, pastor Brígido, pela vida de cada membro da tua igreja, cada um irmão e irmã que tem sido discípulo de Jesus, causando uma transformação em nosso bairro, em nossa cidade, no Brasil e no mundo, através das missões que a tua igreja tem feito. Senhor, continua nos abençoando, nos conduzindo para a tua glória e para a tua presença. É assim que nós choramos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero deixar já o convite para você. Amanhã, dia 8 de maio, às 19 horas também, ao vivo pelas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu convido você a estar adorando a Deus junto conosco, a estar celebrando a Deus por nosso aniversário. Quem estará conosco amanhã é o nosso pastor Mateus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, tranquila. E amanhã estaremos juntos em nome de Jesus.